Vou começar então falando um pouquinho sobre o nosso tema de hoje de rewilding. Então, queria agradecer a todos que vieram aqui na aula aberta de rewilding. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Thaís, sou uma das cofundadoras da EcoUni, junto com a Carla, e a gente está muito feliz aqui em receber vocês, porque esse é um tema assim muito querido no nosso coração. Somos muito apaixonadas pelo tema de rewilding, que eu vou explicar para vocês um pouquinho do que é. E, hum, e também porque esse é um curso muito especial para a EcoUni, né? E a gente vai se ver presencialmente, então vai ser um lugar mais diferente, um contato um pouco mais próximo da gente estar junto. Mas é isso, antes de eu começar, não sei se a Ká quer falar algumas palavras para receber todo mundo. Só queria dar as boas-vindas. Essa é a primeira aula aberta que a gente dá da EcoUni, então eu estou muito animada de estar aqui com vocês. E, bom, a Tá vai compartilhar com vocês um pouco sobre esse tema rewilding. Depois a gente vai contar um pouquinho sobre o curso, né, que vai rolar em outubro, como a Thaís falou, e também a gente vai abrir para perguntas, para vocês tirarem todas as dúvidas de vocês. E depois a gente vai fazer uma pequena atividade prática também. Então, é isso. Sejam bem-vindos mais uma vez. Bom, então é isso. Vamos começar. Se alguém quiser, não estiver me ouvindo, ou quiser concordar com alguma coisa que eu tô falando, pode mandar um mais, ou isso aí no chat, que aí eu vou acompanhando junto com vocês. E se alguém também tiver alguma pergunta, pode ir mandando no chat, que a Carla também vai fazer uma moderação. Mas também a gente vai ter um espaço para todo mundo conversar no final. E a gente também se deixa super aberto para tirar dúvidas pelo Instagram, pelo e-mail, todos os canais de comunicação, o grupo no Telegram, é só chegar junto. Bom, vamos falar sobre rewilding então. Eu vou chegar no ponto que eu vou explicar bonitinho o que rewilding acontece, mas antes a gente precisa dar um contexto, né? Fazer uma volta ao mundo para chegar no ponto onde a gente realmente quer falar. E aí aqui eu trago então esse planeta, né, que tá machucado aí, né, que tá acontecendo algo com ele, tá pegando fogo ou está saindo fogo de dentro dele, mas algo desse planeta não está bem. E aí a gente vai então aos poucos descobrir como que a história, né, do planeta ou da humanidade é, nos trouxe aonde a gente está hoje, quais são os problemas e as possíveis soluções para tudo que a gente está vivendo. Então, a apresentação de hoje vai ser basicamente gráficos, assim, né? Infográficos e imagens, e a gente vai conversando. Algumas coisas estão em inglês, mas não precisa se preocupar. Vai olhando as imagens, internalizando e ouvindo mais a história que eu tenho para contar para vocês. Então, eu venho falar, vou começar lá desde o começo, né, da evolução da Terra, aonde a gente tem o nosso planeta passando por diversas fases, né, de vidas diferentes para chegar onde a gente chega hoje. E aí, se você for olhar, né, essa espiral da evolução do planeta super bonita, que vem lá da origem do universo, né, do Big Bang, da supernova, das galáxias, evoluindo, onde a gente não tinha oxigênio, aonde a gente começa a ter oxigênio a partir das bactérias e das plantas, e a gente começa a ter condições para a vida na Terra, e tem a era dos dinossauros. Então, tanta coisa aconteceu para a gente chegar nessa última época, né? Que é essa partezinha bem pequenininha, aonde os seres humanos entram para essa história. E aí, se a gente for olhar de novo aqui agora numa régua, né? Da vida na Terra, a gente vê desde a evolução da primeira célula, aqui, onde vocês conseguem ver esse segundo item aqui, né? As células eucariotas, que é a primeira célula de unidade de vida, até a gente chegar na vida humana, quantas outras espécies e outras coisas foram acontecendo. Claro que tem muito detalhe nessa história, inclusive no curso a gente vai fazer uma caminhada e vamos falar sobre essa história como um todo, com todos os detalhes e as grandes marcos de evolução. Mas aqui eu só quero que a gente foque nessa parcela da humanidade. E como que a humanidade, né, o ser humano, ele foi mudando também ao longo da civilização, né, e ao longo dos seus formatos sociais ao longo de todos esses anos, né, que a gente chama de anos de evolução. E a gente tem grandes marcos históricos que vão mudando socialmente a forma como a gente se organiza, né.
Então, um dos primeiros grandes marcos da nossa história foi a revolução da agricultura e a domesticação de animais. A gente deixou, né, de ser seres que caçavam e juntavam frutas e alimentos para serem seres que se estabeleciam em um lugar e cultivavam, domesticavam animais e plantas. Então a gente passou de ser seres que andavam, né, nômades, iam trocando de lugares, ou seja, usavam uma parte daquela natureza, andavam para outra parte, sendo que deixou aquela natureza que você deixou se regenerar e vai para outro lugar, e assim de forma cíclica para ficar em apenas um lugar e cultivar as espécies daquele lugar. E aí a gente tem, então, formação de cidades, onde as pessoas começam a ficar juntas e formar cada vez mais polos de seres humanos naquele mesmo local, o que pede mais recursos para que aquele local viva, né, e tenha vida e sustente a vida humana, e assim por diante, né? Então, cada vez mais a gente foi mudando não só a nossa forma de viver, mas o ambiente à nossa volta. E aí a gente tem, então, a Revolução Industrial, que há muito pouco tempo atrás mudou absolutamente tudo sobre a forma como a gente habita esse planeta. E aí a gente passou, então, né, aqui em imagens, menos gráficos, Thaís, por favor, né, aos seres que cultivavam, né, domesticavam animais e plantas ao seu redor, mas ainda assim muito integrados à natureza, a seres industriais, né, onde a indústria e a maximização e cada vez mais venda, mais produtos, entrou como uma maior valorização, né? Então a gente muda de cenário, a gente vê cidades crescendo cada vez mais, a gente vê uma demanda por cada vez mais e mais comida, roupa, carros, pontes, estradas, onde a gente muda a forma como a gente habita e transforma o nosso meio ambiente também, para hoje seres modernos atrás dos nossos computadores, muitas vezes quase sem enxergar o que acontece por trás de toda essa estrutura industrial que a gente mostrou. Claro que existem pessoas que estão ali na ponta da indústria e estão vivendo isso na pele ainda, né? Um pouco dessa história, mas a gente tem muitas pessoas ainda dentro dessas grandes caixas atrás desses nossos computadores e nessa era digital, onde a gente está completamente desconectado do que está acontecendo no ambiente, no ecossistema com outros seres além dos seres humanos, né? E aí a gente passa de abrir a janela de manhã ou sair da nossa cabana e olhar para esse tipo de cenário, onde tem diversas complexidades, passarinhos, a água, o vento, o sol, as outras plantas, o medo de outros animais, a cooperação com outros animais, as complexidades da rocha que tocam o nosso pé. Hoje a gente usa sapato, a gente nem sente mais complexidade nenhuma no pé, né? E aí a gente passa de um cenário desse para viver, então, em grandes caixas, né, em conglomerados humanos, convivendo apenas com outros humanos dentro dos nossos prédios e casas, né? E perdendo completamente o contato com esse convívio, né, da complexidade natural e dos ecossistemas, passando a viver apenas, né, em ambientes mais urbanizados. E, inclusive, hoje os ambientes rurais já são, né, ainda mais separados da natureza do que poderiam ser. E aí a gente vê essa grande desconexão, desintegração do ser humano com a natureza para a gente ver movimentos assim como esses, né? Que a madeira, por exemplo, passa a ser um recurso para construir nossas casas ou os nossos móveis, muito mais do que fazer parte da nossa vida ali como inteligência, né? E aí o ser humano degradando e transformando a Terra à sua volta de forma industrial também, né? Com um impacto ambiental muito grande. E aí a gente vê como a relação humano-natureza vem mudando, né? Ao longo de todo esse tempo que a gente vem evoluindo aí, ou ao longo da nossa história enquanto humanidade no planeta. E aí o que eu queria dizer para vocês é que essa terra que a gente vive, ela vem sendo transformada há muito tempo. E essa transformação da terra que a gente vive, ela vem saindo do que é o natural para aquele ecossistema, do que é um cerrado, do que é uma mata atlântica, do que é um pantanal, para transformação da domesticação de plantas e animais. Então a gente vê grandes plantações de soja, de milho,
entre outros grãos, a gente vê grandes espaços para gado, e o maior uso da terra está nisso, e eu vou mostrar para vocês mais para frente. Em outros países, por exemplo, como a Europa, né, o cultivo de ovelhas também. Então a gente vê paisagens que antes, aqui atrás, como vocês conseguem ver, eram florestas e ecossistemas geridos pela natureza para serem ecossistemas geridos pelo humano em prol, né, de uma cultura industrial. E aí a nossa terra ela começa a ter esse tipo de paisagem, né? Um tipo de paisagem de cultivo, onde você tem diferentes módulos, diferentes fazendas ou centros de produção com diferentes propósitos. E aí você vê uma certa organização, né? Você não tá vendo um ecossistema natural de árvores, assim, né? Cada uma no seu lugar. Você tá vendo árvores em fileirinhas, plantadinhas, né? O café em fileira, para a máquina poder passar e colher tudo que está acontecendo ali. E toda vez que essa máquina colhe e passa nessa terra, ela vai aos poucos destruindo toda a inteligência daquele solo. Então existem mais micro-organismos naquele solo do que estrelas no céu, e inteligências de fungos que se conversam e que estão ali juntos, né? Criando aquele solo de uma forma única para que ele seja o mais fértil possível, para que a vida se crie naquele solo. E aí, quando a gente planta apenas uma espécie, né, trigo, no solo todo, e passa uma máquina dessa por cima, arando e desconectando todas as finas ligações entre fungos e micro-organismos ali, a gente vai cada vez mais pegando o solo e transformando ele em terra, né, completamente sem vida. E a gente foi transformando, então, cada vez mais a forma como a gente habita a nossa terra. E aí, que o rewilding, ele vai trazer um movimento cíclico para que a gente volte para esses lugares mais naturais e mais selvagens de que a gente vivia antes, para que a gente possa abrir a nossa janela e reencontrar os outros seres naturais. Então eu vou ler aqui para vocês o que é rewilding, a gente vai começar a entrar um pouquinho mais, né, do que o rewilding pode proporcionar para a gente. Então o rewilding ele é uma abordagem progressista para a conservação, é deixar a natureza cuidar de si mesma, né, permitindo que processos naturais voltem ao mar e à terra, né, e reparem os ecossistemas danificados, restaurem as paisagens degradadas. E através do rewilding, os ritmos naturais da vida selvagem criam habitats mais selvagens e com maior biodiversidade, né? Porque uma monocultura de trigo, ela não é biodiversa. Então, o ele traz essa sensação de voltar, né? De voltar a ser selvagem, mas não selvagem no jeito que a gente pintou o que é selvagem através da colonização, né? Esse ser completamente feroz e sem nenhuma regra ou lei, mas sim o selvagem no sentido de ser, na palavra do inglês, ele traz da onde você nasceu, da sua origem, da sua ancestralidade. Então a gente está voltando aqui a entender qual que é a inteligência da natureza. Por que a floresta ela é tão biodiversa e natural e qual é a vantagem de ser assim? Por que a gente se distanciou tanto disso ao longo de toda a nossa história, né? Que eu contei bem rapidinho para vocês. E a gente chegou num ponto de estar tão distante do que é um natural, né? Do que é um ecossistema por si só, por si próprio. E a gente manipulou ele de uma tal forma que a gente hoje vê diversos problemas ambientais acontecendo e a gente vai conversar sobre eles. Então, o rewilding é esse movimento, né, tanto ambiental quanto social, e a gente vai falar sobre isso, de deixar que a natureza nos mostre a inteligência que ela tem para que a gente possa aprender muito com a natureza. Então não é mais o ser humano como protagonista, mas sim a natureza e todos os seus seres, do qual a gente faz parte, nos mostrando que eles são muito mais do que recurso e sim uma inteligência como um todo. E aí o rewilding ele é diferente do reflorestamento, quando a gente fala de conservação ambiental, né? Então a gente tem aqui um grupo da Escócia super legal que a gente foi visitar eles, que chama Trees for Life, Árvores para a Vida, e aí eles fazem um trabalho de conservação que chama reflorestamento. E acho que talvez muitos de vocês, espero, já tenham plantado algumas árvores e feito processos de reflorestamento. E esses processos de reflorestamento, eles são diferentes do que eu tô falando aqui de rewilding, né? O processo de reflorestamento, ele é um ser humano em protagonismo do que aquele ecossistema vem a ser. É o ser humano escolhendo a espécie de árvores que vão estar sendo introduzidas ali, escolhendo os lugares onde essas árvores vão ser plantadas e literalmente com as nossas mãos indo lá e plantar.
absolutamente nada contra reflorestamento. Reflorestamento é ótimo e ele tem que acontecer. E talvez a gente precise de muito reflorestamento ainda, né, nesse planeta, porque por conta da devastação e do desmatamento ambiental que a gente está fazendo ao longo desses tantos anos. Eu só tô querendo dizer que é diferente. O rewilding, você não vai ter uma ação humana de plantar árvores, mas sim a sucessão das espécies. E aí a gente vai conversar sobre isso. O rewilding, ele vai falar sobre os próprios caminhos da natureza. Ele vai colocar a gente no banco de passageiro e não mais o de motorista. A gente vai olhar a viagem e talvez aprender muito com o que esse motorista tem para falar pra gente. A natureza sabe melhor quando se trata de sobrevivência e autogovernança, porque ela tá fazendo isso muito mais tempo que a gente. A gente viu lá na régua da história, né? Quantos anos tem a humanidade, quantos anos tem inúmeros outros seres que estão aí, por exemplo, as árvores, com tecnologias incríveis, né? Que criam uma semente que cai na terra, fica dormente, e quando as condições ideais acontecem, ela brota e vira uma árvore gigante durante 500 anos, fica viva e é casa para outros seres e é comida para outros seres, e as folhas dela caem no chão, que é própria comida para as raízes dela. Então, assim, realmente um ser com muita inteligência e com muita tecnologia para dividir com a gente. E essa natureza, né, a gente pode dar uma mãozinha criando as condições certas para ela, né, porque nós tiramos essas condições dela, removendo, por exemplo, represas, interrompendo o manejo ativo ou monoculturas muito extensivas e abrindo espaço mesmo, né? O Rewilding fala sobre vamos parar um pouquinho e rever o porquê que a gente está aqui, o que que a gente está fazendo, qual que é o impacto que a gente está tendo, e vamos deixar que a natureza mostre pra gente qual que é o caminho natural das coisas, para onde que ela vai, como que é essa regeneração natural, né? Como que gera novamente vida de um local que inicialmente não tinha vida? Então a gente vê diversos projetos, por exemplo, fazendas gigantes de gado, que a terra, né, completamente não tem mais nada ali. E aí eu preciso plantar alguma coisa e aquela terra tá puro pó, não tem mais nenhum micro-organismo ou nenhum fungo para que eu possa fazer com que a planta e a raiz da planta consiga algum mineral. Ou nem água existe mais ali, né? Porque planta significa água, ela puxa a água, né, das nuvens e coloca a água para o solo. Então, como que a gente consegue deixar que a natureza nos mostre quais são esses ciclos naturais, né? Uma floresta reintroduzindo as espécies que desaparecem, a gente também pode fazer isso, né? Olhando para a história daquele ecossistema, e a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, o rewilding ele é sobre a gente dar um passo para trás e deixar que essa natureza, né, que a gente chama daquilo que está fora da gente, mas que na verdade a gente faz parte, só que a gente está meio desconfortável, é aquela pessoa que a gente não tem muito costume de ver, porque a gente realmente se retirou daquele ciclo. É, e aí deixar que essa natureza faça uma autogestão e que a gente observe e veja que, na verdade, tem muito que a gente pode aprender com ela. E aí, quando eu digo que a natureza tem essa forma, né, de regeneração, eu vou falar um pouco sobre a sucessão das espécies, então. Então, quando você tem um processo de reflorestamento, você pula direto para plantar a árvore e essa árvore nascer. Só que existem inúmeros... Ai, desculpa que a minha janela tá batendo aqui, gente. Então, quando você deixa que a natureza faça esse processo de regeneração por completo, você vai vendo as diversas fases que ela passa na cura da terra e do solo. Porque você pode plantar uma árvore naquele solo e essa árvore não vai nascer, porque o solo não está preparado para receber aquela árvore. Então, por exemplo, vamos supor que a gente está numa terra bem devastada, onde só tem rocha. O próximo passo vão ser líquens e musgos. Então, sempre quando você vê líquen ou musgo, é esse primeiro processo desse líquen e esse musgo tá quebrando aquelas pedras e começando a criar solo. Depois vem pequenas ervas e arbustos. As ervas medicinais, elas são tão curadoras para nós seres humanos, né? Tomar um chá de alecrim, um chá de lavanda, uma pasta de calêndula para curar sua queimadura, tanto quanto para o solo. Né? A gente acha que as ervas elas estão lá a nosso favor, mas na verdade as ervas elas também estão ali como uma primeira cura do solo, tanto que elas são as primeiras que vêm, né? São as plantas primárias. E aí elas têm ciclo curto, elas morrem, e aí a sua matéria orgânica vai fazendo parte daquele solo, criando ambiente para mais vida.
E aí vem outros arbustos que criam espaços para as árvores maiores poderem ser protegidas de animais, ou outros pássaros que comem as sementes, ou pássaros também que passam e defecam sementes e vão transformando aquela floresta de uma forma muito orgânica. E aí eu trago um desenho para vocês, né, de estudos. Então a gente tem a placenta, onde tem essas pequenas plantas e musgos, onde a gente passa para plantas pioneiras, que elas vão abrir mesmo solo e criar espaço para plantas secundárias, né, que vão começar a crescer, para a gente ter plantas primárias, onde vai ter vários estratos, né, plantas que precisam de muito sol, que vão lá para cima, plantas que precisam de menos, e aí como que essas plantas convivem junto e as suas raízes por debaixo da terra em pura colaboração e troca de informações, nutrientes, etc. E vai criando um ecossistema que gera cada vez mais vida e condições para a vida, em detrimento de um ecossistema que estava praticamente morto e arado por uma única espécie, por exemplo. E isso demora anos. E aí tá o nosso desafio também, né? Nessa sociedade fast food, onde a gente quer tudo para ontem, né? Tudo muito rápido, onde a gente quer ir ali plantar a árvore e no ano seguinte quer que a árvore esteja grande já dando fruto, porque a gente precisa talvez vender esse fruto ou algo do tipo. Mas na verdade, esse processo de rewilding, ele é um processo de paciência, né? O bebê não nasce antes de 9 meses, a gente precisa esperar gestar. A gente precisa esperar as coisas terem o seu tempo e entender também o filme da vida, né? Talvez o filme humano seja muito rápido para, por exemplo, uma perspectiva de uma árvore ou uma perspectiva de uma abelha muito mais rápido do que a perspectiva de um humano, e entender que cada um vai ter uma visão sobre aquele ecossistema do qual vive, né? Então, para você ter uma floresta madura, demora-se muitos anos. E aí a gente vai ter que saber como que não esperar, mas abrir espaço para que esses processos de regeneração aconteçam. E esses processos de regeneração, eles não são apenas lineares, né, como eu estou mostrando para vocês, mas sim eles são circulares. Então a gente tem, por exemplo, né, vamos começar pelo primeiro, onde está escrito estabelecimento das espécies pioneiras e a sucessão primária. Vamos supor que a gente tem uma terra degradada por algum funcionamento humano, né? E aí eu vou contar para vocês que tem inúmeros, não só agricultura, mas outras formas que a gente degrada a nossa terra. Aí acontece uma sucessão primária, onde pequenos arbustos e ervas medicinais, a gente tem um bosque diversificado, vai indo para uma diversificação secundária, onde maiores árvores acontecem. E aí acontecem distúrbios e clareiras. E a gente vai conversar que existem diversas formas desses distúrbios e clareiras começarem a acontecer. Um raio, ou um animal, ou uma atividade humana, mas controlado, modular, em pequenos espaços e não num ecossistema como um todo. E aí, nesses distúrbios, acontece o processo de regeneração de novo. E aí, mais biodiversidade vai acontecendo nesse formato natural e não extensivo e industrial, mas modular. E aí vem esse cara que chama Francisco Vera, que ele fala sobre a introdução das espécies, né, da fauna, e como que os animais, eles ajudam a floresta a ser cada vez mais biodiversa. Porque você poderia pensar, né, tipo, pô, esse cavalo comendo, ou o porco comendo, ou até o veado comendo as plantas, tá atrapalhando, tá causando impacto negativo. Mas não, existe um lugar ótimo, aonde um animal pode estar causando um distúrbio que gera, assim, mais biodiversidade. E aí existe uma aula, então, do Francisco Vera, e ele fala sobre, né, esse sistema cíclico e não linear de regeneração da Terra, onde os animais fazem parte da regeneração daquele ecossistema, né? E aí tá em inglês o vídeo, mas a gente pode compartilhar com vocês, ele tem legenda e tudo mais, mas esse ciclo que ele mostra aí, ele tá mostrando a regeneração das espécies, incluindo animais. E aí, quando os animais entram, eles vão abrindo esses espaços de distúrbio. Um porco vai mexendo a terra ali com o seu focinho, abrindo espaços, deixando aquela terra exposta para que mais micro-organismos possam vir ali, para que um passarinho possa voar, defecar, cair uma semente, que lá nasça uma outra planta que não tinha a oportunidade de estar lá antes.
E aí a gente vê diversos movimentos, né, trazendo a fauna, cada vez mais vida, né, para apoiar a reintrodução das espécies em diversos ecossistemas, porque essas espécies elas vão fazer o processo de regeneração natural, porque elas estão completamente incluídas dentro desse ciclo natural da vida. Né? Introduzir uma cutia vermelha, né? Ela é dispersora de sementes, então ela vai gerar mais vida, em vez de degradar, que é o que a gente está fazendo até hoje. E aí eu trago inúmeros exemplos aqui, né? Por exemplo, de um ecossistema nos Estados Unidos que era conhecido pelas suas como é que chama? Tartarugas exóticas, e que ao longo do tempo ele foi sendo degradado e virou um grande deserto, e aos poucos foi feito, né, um processo de regeneração, o rewilding daquele ecossistema, e a reintrodução das espécies, e como tudo isso foi mudando o ecossistema e deixando ele cada vez mais funcional, né, que cada vez mais vida pudesse existir ali. E aí eu vou compartilhar com vocês um videozinho, né? Acho que talvez algum de vocês já possam ter assistido, mas o vídeo é lindo, vale super a pena, só 4 minutos e aí a gente volta a conversar. Que é desse parque nos Estados Unidos que chama Yellowstone e fala um pouco sobre a atividade humana da redução dos lobos e como esses lobos atingem todas as outras espécies, né? Atingem os coiotes, as raposas, os antílopes, os outros pássaros, etc. Então é super bonitinho aqui o vídeo, deixa eu compartilhar com vocês. E me dizem se vocês estão ouvindo. Uma das descobertas científicas mais interessantes dos últimos 50 anos foi a descoberta de diversas cascatas ecológicas. Uma cascata ecológica é um processo ecológico que começa no topo da cadeia alimentar e alcança até a sua base. E o exemplo clássico aconteceu no Parque de Yellowstone, nos Estados Unidos, quando em 1995 os lobos foram lá reintroduzidos. Todos nós sabemos que lobos matam várias espécies de animais, mas não nos damos conta de quanta vida eles nos trazem. Antes dos lobos voltarem, eles ficaram ausentes por 70 anos. O número de veados aumentou muito, porque não havia predadores. E apesar dos esforços do homem para controlar a população desses animais, os veados conseguiram reduzir a vegetação do parque até quase nada. Eles simplesmente comeram tudo. Mas assim que os lobos voltaram, mesmo em pequeno número, eles começaram a causar um efeito impressionante. Primeiro, os lobos mataram alguns veados, mas isso não foi a principal coisa. Mais importante, eles mudaram radicalmente o comportamento dos veados. Os veados evitaram áreas do parque, lugares onde eles podiam ser caçados, os vales e os campos, e a vegetação começou a se regenerar imediatamente. Em algumas áreas, as árvores cresceram muito em apenas 6 anos. Florestas voltaram a crescer nas encostas dos vales. E assim que isso aconteceu, os pássaros começaram a voltar. O número de pássaros começou a crescer incrivelmente. O número de castores também começou a crescer, porque eles gostam de comer árvores. E os castores são engenheiros do ecossistema. Eles criam lugares para outros animais. E as suas represas servem de moradias para lontras, patos, peixes, répteis e anfíbios. Os lobos mataram coiotes e, como resultado disso, o número de coelhos e ratos começou a crescer, que resultou em mais gaviões, doninhas, raposas e texugos. Corvos e águias chegaram para se alimentar das caçadas dos lobos. Os ursos também comiam isso, e a população dos ursos cresceu também por causa do aumento de frutinhas nas árvores novas. E os ursos reforçaram o impacto dos lobos, matando os veados. Mas agora é que vem o mais interessante. Os lobos mudaram o comportamento dos rios.
Os rios passaram a mudar menos o seu caminho. Havia menos erosão. Os canais se estreitaram. Mais piscinas se formaram. Tudo isso foi muito bom para criar mais lugares para os animais selvagens. Os rios mudaram em resposta aos lobos. E a razão foi a regeneração das florestas, que estabilizaram as margens dos rios, que, por causa disso, desmoronaram menos. Então o curso dos rios ficou mais estável. Sem veados em alguns lugares, a vegetação do vale se recuperou, estabilizando o solo e diminuindo assim a sua erosão. Então os lobos, em pequeno número, não só transformaram o ecossistema do parque, essa imensa área de terra, mas eles também mudaram a geografia do lugar. É isso. Deixa eu só desligar aqui e voltar a compartilhar com vocês a apresentação. Então, esses lobos, eles mudaram o ecossistema como um todo, né? A reintrodução dessa espécie muda a vida de todas as outras espécies, porque a gente está interconectado, né? Quando o lobo sai, uma espécie aumenta, e aí ela come mais plantas, aí aquela planta diminui, e aí todas as outras espécies se cascateiam, né? Se perdem. Então, existe um equilíbrio ecossistêmico muito importante, às vezes além do nosso entendimento racional, né? E que isso faz parte da vida de todo mundo, né? Não só dos biólogos, né? Isso aqui devia estar nas escolas, para que todo mundo entendesse a importância, né, das nossas ações no ecossistema e o quanto o ser humano tem a oportunidade de fazer parte desse ecossistema e de deixar um impacto maravilhosamente positivo, né? E aí, a gente não tá falando aqui que os humanos são uma espécie terrível e que, né, só os lobos são maravilhosos, por exemplo, né? E aí eu convido vocês a assistir inúmeras outras versões desse vídeo, né? É só colocar Yellowstone Park Lobos no YouTube que você assiste diversas, inclusive um documentário maior sobre. Mas o ser humano ele já teve, né, um papel muito integrado à natureza. E qualquer história, né, indígena quer dizer da terra, nos conta isso, dessa colaboração do ser humano com a natureza. E a gente foi perdendo isso ao longo dos tempos, né, perdendo essa conexão. E aí o Rewilding vai falar, né, sobre como que a gente pode retomar essa conexão com esses processos naturais. E isso é a cara do Rewilding, né? Não é uma floresta ou um ecossistema já pronto, né, que a gente tem essa visão de que da onde a gente quer chegar e pouca paciência para o processo. O rewilding vai ser essas árvores de todos os tamanhos, a grama que a gente planta em tudo qualquer lugar, e umas florzinhas, e esse processo de regeneração, que às vezes ele não é o mais bonito, mas ele é o caminho. Sabe quando você se machuca muito e aí você leva um tempo para ir voltando a um novo natural, a um novo espaço? A Terra também. E aí tem um monte de ensinamentos que esse processo de rewilding vai mostrar pra gente. E esse é, inclusive, um projeto de rewilding que eu fui visitar na Inglaterra, que chama Wildland Knap, que tá aí em 15 anos em regeneração, né? Ele era uma fazenda de trigo e leite. E aí agora tá no processo de virar um parque natural novamente. E aí é esse visto de cima, né? Onde você tem áreas que o pasto ainda não tá conseguindo regenerar, ainda vai demorar mais, e outros espaços onde você tem uma natureza que, né, já conseguiu abrir mais abundante, e uma vai levando espaço para o outro, o rio já voltou, né, e vai abrindo espaço para pequenos lugares de alagamento, onde vai criando outros ecossistemas, e aí as introduções das espécies estão acontecendo nesse momento, lá nesse lugar. E aí você começa a ver que esses padrões que a gente está falando, né, de repetição aqui, por exemplo, da sucessão das espécies que a gente estava falando das árvores, esses padrões, eles podem ser, a gente está falando de um padrão de regeneração, né, mas existem inúmeros outros padrões na natureza que se repetem de inúmeras outras formas. Por exemplo, a sequência Fibonacci, que para quem não conhece é uma sequência matemática que ela se repete em diversas
seres naturais, né? Então a gente tem uma concha, uma flor, a galáxia, as nuvens, então essas sequências, essas formas de viver, esses padrões de vidas, eles estão dentro de nós, né? E eles acontecem em inúmeras outras espécies, em inúmeros outros seres vivos que estão presentes aqui. Então uma árvore se parece com a sua folha, né? E aí como que essa vida ela é fractal? O que vale para um ser vale para mim também, né? E o que vale, por exemplo, a gente olha aqui esse rio que parece com essas montanhas e é a mesma tipo de padrão de vida, né? Se repetindo em diversas formas. E como essas se parece, por exemplo, essas montanhas que se parecem com esses rios que se parecem com essa bactéria. Isso é uma bactéria em cultivo, né? E que, por exemplo, as raízes de uma planta se parecem com o nosso sistema nervoso, né? Na direita, então, é o nosso sistema nervoso. Então, como que a gente está conectado e faz parte desses padrões da vida, né? A gente não está desconectado de tudo isso. E aí a gente consegue ver que diferentes espécies elas colaboram sim, porque elas sabem que elas fazem parte da mesma vida, do mesmo lugar, né? A gente habita esse planeta. Então, por exemplo, a gente tem fungos, que é uma espécie completamente diferente de plantas, ali colaborando, né, debaixo da terra. Os fungos, eles se unem às raízes das plantas e eles trocam informações e nutrientes. E aí você consegue ver, né, esses fungos ali quase que né, com as raízes dessa árvore no solo, criando quase como esse grande cérebro, essa grande inteligência no solo. E a partir do momento que a gente vai aprendendo sobre a natureza, essa ecologia começa a nos curar. Quando a gente vai deixando a natureza se curar, a gente cura a natureza, essa natureza cura a gente. Então, quando a natureza é saudável, nós também estamos saudáveis, porque é esse jogo de ganha-ganha. A natureza não é recurso, ela é a inteligência da qual a gente colabora com, né? Quando o mundo natural tem mais água, mais alimento, mais ar, a gente está ganhando, né? Uma percepção dessa conexão com a natureza selvagem nos faz sentir bem. Quem já teve que sair da cidade porque estava muito estressado e aí foi pra praia ou pra natureza e ficou tipo, agora sim eu consigo relaxar. Essa conexão com a natureza, ela muda, né? O nosso estado de espírito, ela traz a gente de volta para casa, né? Então, o rewilding se trata de reconectar a sociedade humana moderna, né? Tanto rural quanto urbana, mas a uma natureza mais selvagem. Selvagem no sentido de que não foi criada pelo humano, mas foi criada por ela mesma, né? Teve uma autogestão da própria comunidade de outros seres. E a gente convida as pessoas a vivenciar e viver essas novas paisagens, né? Remodeladas. Porque essas paisagens, elas não vão mais ser as mesmas, né? Você não pega uma floresta, devassa ela inteira e ela vai voltar a mesma daqui 150 anos. Ela vai ser outra, mas ela vai ser natural de novo, ela vai ser feita por ela mesma. E aí a gente se deixa se apaixonar, né, pela natureza. Deixar que a natureza entre dentro da gente e a gente curta essas relações, né? Que nem esse... Aí eu não sei mais se ele é um esquilo ou que tipo de animal ele é. Tanta vezes que eu mostrei essas fotos, cada pessoa fala que ele é uma coisa, mas de qualquer forma, né, tá deixando se curtir e entrar ali num estado de relacionamento, de amor, né, onde você deixa que aquilo tome conta de você e você começa a não tratar as coisas mais com indiferença, né, mas entender o valor intrínseco de que uma flor, por exemplo, tem. E aí a gente começa a ver que a colaboração e essa sensação de inteligência e de diferentes espécies colaborando, ela tá em qualquer lugar. Natureza é a grande escola, né? Você quer aprender alguma coisa, não vai pra escola, vai pra natureza, porque lá é a grande biblioteca da vida. E aí você vê, por exemplo, a relação das flores com as abelhas. As abelhas pegam o néctar das flores e elas carregam esse pólen, né, de flor em flor e vai fazendo uma reprodução. Então, no mesmo ato de se alimentar daquela flor, ela está devolvendo, né? Regenerando, dando mais do que ela está tirando. Ela está possibilitando que aquela flor se reproduza e crie em abundância, sendo que a comida dela sempre vai estar em abundância. Então, é esse tipo de relação que a gente quer ter, né? E aí existem inúmeras fotos de relações de simbiose aí na natureza, tanto do peixe palhaço com a Nemo, né? Que a gente, até quem viu o Nemo sabe aí a relação. Ou, por exemplo, o macaco ali com o veado. Existem diversas outras espécies que vivem em plena harmonia, né? E aí a gente vê que esse tipo de colaboração, de simbiose, de viver junto em colaboração, é o que faz sentido
para manter a vida viva, né? Para manter nesse ciclo de abundância. Então, quando a gente tem uma relação de simbiose mutualística, ambas as espécies saem ganhando. É um ganha-ganha. É isso que a gente chama de regeneração. É um ganha-ganha. O comensalismo é tipo, eu ganho e você não ganha nada, mas também não tá perdendo. E um parasita seria tipo, você ganha e eu saio perdendo. Que até um certo ponto isso é um distúrbio saudável, como a gente estava conversando. Mas chega num ponto que o distúrbio ele já está tão grande, de forma tão industrial e de forma tão não pensada, que aí a gente começa a ficar em dívida com a natureza, né? Começa a ser grandes parasitas desse ecossistema maior. E a gente pode escolher, né? A gente não necessariamente precisa destruir, né, a natureza sem pensar nas consequências. Nada contra as pessoas que comam carne, mas, por exemplo, a gente pode escolher não comer o porquinho pra ter um relacionamento com ele, ou deixar que ele viva, saber que ele tem um valor intrínseco de existência, ou pelo menos não comer tantos porquinhos, né, de forma industrial. Eu acho que existem formas de equilíbrio que o ser humano pode viver com a natureza, é isso que eu tô querendo dizer aqui. E aí a gente pode estar em diferentes lugares, onde a gente cria comunidades de colaboração com essa natureza, onde a gente tira o espaço de convívio ali que faz sentido, ou seja, a gente colhe as frutas, por exemplo, dessa árvore, então a gente tem um distúrbio controlado, ou a gente tem um distúrbio completamente fora, né, do que é aceitável para aquele ecossistema sobreviver. E a gente pode estar todo dia escolhendo o como que a gente quer colaborar. Então a gente pode estar indo para um caminho de de-wilding, né? Saindo completamente para outro espaço que não o natural, ou de um caminho de voltar, né, para esses espaços mais naturais. E isso vai muito de encontro com o que a gente pensa, o que a gente valoriza e como a gente usa a nossa terra, o que a gente financia, o como que a gente consome, quais são as nossas atitudes, as coisas sobre a gente conversa, como que a gente se educa. E aqui está um gráfico sobre o uso da terra mundial, né? Então, primeiro o uso de terra vai para vacas, né? Internacionalmente, mais ovelhas, para a indústria, para agricultura tecnológica de monocultura, para grãos, né? Então a gente vê, nossa, olha como que a terra está sendo usada. E cadê o pedaço de terra de preservação ambiental, que é muito fundamental para que todas as outras coisas possam continuar acontecendo? E esse lugar do agro é bom, não necessariamente vai ser esse agro que está sendo, né, colocado na televisão como algo muito maravilhoso, que vai talvez alimentar todos os seres humanos, né? Ou que vai trazer uma vida próspera para todos os seres humanos. Então, eu acho que menos paisagens mono e mais paisagens biodiversas são um lugar de renaturalização onde a gente pode entrar sim, que tem comida para todo mundo e tem espaço para todo mundo, inclusive outros seres, e não só seres humanos. E aí a gente precisa entender que não é tirando a natureza como recurso que vai ser a melhor forma da gente prosperar nesse planeta. Né? E uma frase muito famosa do Greenpeace, né? Quando a última árvore foi cortada e o último rio e o último peixe, né, não existirem mais, o homem vai perceber que não se pode comer dinheiro. E por mais que esse estilo, né, de uso de terra dê muito dinheiro, né, e grandes corporações estão aí para contar isso pra gente, não é isso que vai trazer uma vida a longo prazo para todos os seres de forma igualitária, onde a gente consiga conviver em harmonia. E vai causar, na verdade, mais devastação ambiental, né? Então, para quem viu o vídeo da tartaruga com o canudo no nariz, eu não trouxe aqui porque eu achei muito forte, mas que gerou leis, né, no Brasil afora de proibição do canudo. Cara, não é só o canudo, tem inúmeras outras coisas, né, que a gente precisa mudar. Então, a relação com o nosso lixo, por exemplo, né, lixões e essa economia linear do produzo, compro, jogo fora, não tem nenhuma circularidade de onde esse resíduo volta, né, que nem na compostagem, volta como nutriente de volta para o ciclo, e a gente vê devastação ambiental e plásticos aí para mais de 400 anos para se decompor. E degradando terra também, né? Como desastres ambientais, como o Belo Monte, que a gente nem vai entrar em detalhes aqui, mas só como exemplo. E, por exemplo, outros desastres ambientais, como queimadas na Amazônia e no Pantanal, que acabam com a biodiversidade de todas as espécies.
E aí a gente vê uma grande queda, né, de biodiversidade ao longo dos últimos séculos que assustam, né? E aí a gente pode se perguntar, né, o que eu tenho a ver com a extinção das espécies? E aí tá lá você, né, ou todos nós, no topo dessa grande cadeia da vida, essa grande teia da vida que nos sustenta e que a gente mal vê. Mas que sem as abelhas ou sem as formigas no mundo, vamos supor que a gente dá um delete, deleta todas as abelhas e formigas do mundo, não existe mais vida humana. Porque são elas que estão ali fazendo a polinização das plantas que a gente come, que não dá para ser feita de forma tecnológica, ou manual, ou humana, de qualquer forma. Então, existe uma inteligência ecossistêmica da qual a gente faz parte, e sim, a extinção das espécies importa para todos nós, né? E o que a gente está vendo é que existem inúmeras pessoas e populações, por exemplo, como os povos indígenas, que se importam com isso. E a gente está aqui porque a gente se importa com isso. E a gente tem direito de fazer diferente, né? E escolher outras práticas, né? Que a gente possa continuar vivendo, só que com outras práticas que regeneram, ao invés de degenerar. E existem aí, né, diversos povos indígenas do Brasil hoje, aqui e agora, enquanto nós estamos aqui lutando pelo direito de preservar a nossa biodiversidade, né? Os povos indígenas que são 5% da população mundial, mas cuidam de 80% da biodiversidade do mundo. Então, como que a gente pode aprender com esses tipos de população? A gente precisa viver exatamente igual a eles? Não, mas como que a gente pode aprender, né? Quais são as formas de vida que a gente pode aprender para viver mais em harmonia? E talvez a gente tenha que fazer um rewilding de nós mesmos, né? E aí é uma matéria aí americana, né? Do rewilding da criança americana, onde as nossas crianças estão cada vez mais viciadas na tecnologia, né? Nas telas e com menos liberdade de poder viver com animais e com outros tipos de amigos e de viver e ser privados de viver a natureza, né? Nas nossas grandes cidades de concreto. E aí a provocação então fica pra gente fazer um rewilding social, porque a natureza ela só precisa voltar a ser selvagem porque a gente aplicou, né, essa forma de viver, e aí ela precisa que a gente deixe, né, de aplicar essa violência ou essa forma de viver sobre ela, essa domesticação sobre ela, para que ela volte para o seu estado natural. Só que para a gente poder fazer isso com a natureza, nós mesmos precisamos voltar a esse estado natural. E aí entra o rewilding social, que é muito do que a gente vai falar no nosso curso. Eu não vou entrar em detalhes, porque fico suspense para a gente conversar mais sobre, mas ele é essencialmente de como a gente sai desse lugar do ser humano como protagonista e volta a entender o ser humano como parte do ecossistema.